Então, hoje a professora Domingas, né, está aqui novamente conosco, porque semana passada ocorreu um imprevisto e ela não pôde, né, estar na nossa aula. Como está, professora? Olá, bom dia a todos, tudo bem com vocês aí no Polo? É muito bom estar aqui novamente com vocês. E hoje, para a nossa segunda aula, eu tenho certeza que será uma aula maravilhosa e bastante produtiva. Só para a gente relembrar, né, a nossa aula anterior, o que falamos, né? A história, como tudo começou, né? A história da informática educativa no Brasil. Iniciou lá em 1971. Lembro que vocês ficaram um pouco confusos, porque eram muitas informações. E eu cheguei a falar para vocês, caso tenha dúvidas, enviar, comentar. Por quê? Porque a história geralmente ela é confusa, ela é algo muito teórico, que contém muitas datas, e geralmente quando trabalhamos com muitas datas, fica um pouco confuso, muita, como é que eu posso falar, informação no momento, né, no mesmo momento. No caso, temos 50 minutos onde vocês têm que absorver tudo isso e depois dar um retorno. E quando falamos de história, né, professora, sempre fica difícil fazer isso. Terminamos a aula falando sobre qual a importância, né? O que você achava? Qual era a maior importância da informática educativa no Brasil? E como a professora Domingas faltou essa aula, vamos perguntar para ela. E aí, professora, o que você acha de importante na informática educativa no Brasil? Na sua opinião? Então, hoje com os novos avanços tecnológicos, com as novas ideias que são propostas no ambiente escolar, a gente observa como a informática, ela hoje se faz presente nesse contexto educacional. Nós sabemos aí que existe uma abordagem histórica, nós já tivemos aulas referentes a isso em outros módulos, e cabe frisar o seguinte: hoje a escola precisa desses recursos da informática, por si só também, né, tem toda uma estrutura e ela é importante também. Nós vimos no módulo passado a dimensão que ela atinge, bem como as suas devidas orientações, aplicações. Enfim, hoje a educação e as demais áreas do conhecimento, elas precisam ter acesso a tudo isso e a informática propriamente dita. Essa nossa matéria é muito interessante pelo fato que no final dela é tudo voltado para você, funcionário, né, de técnico em multimeios. Então, por que, professora, eu tenho que estar vendo história se eu vou partir logo para a prática, né? Porque a história vai te trazer aquela base, né? Como se iniciou isso, como eu posso saber que isso daqui é algo que tem fundamento? Vocês viram que, né, houve todo um estudo, teve toda uma preparação, e não é de hoje que existe essa preparação dos profissionais, né, para trabalhar, não só na questão da educação, mas em qualquer área de conhecimento. Você tem que se dedicar, tem que se capacitar, que é o que vocês estão fazendo. Então, se compararmos a história educativa, né, da informática no Brasil com os nossos dias de hoje, não mudou muita coisa. O que mudou foi o quê? A abordagem, a facilidade, porque ainda assim você tem que se capacitar para alcançar aquele objetivo. Então, em resumo todo dessa primeira aula e dessa segunda aula, a gente vai falar sobre a importância de como surgiu, né? E o que isso daí é relevante, qual foi os benefícios que foram tragos. E hoje a nossa abordagem principal é a questão dos projetos. Porque semana passada vimos mesmo o passo a passo da história. E agora vamos ver os projetos que surgiram, né, com essas histórias. Projetos que ainda hoje, né, professora, muitos ainda existem, não é verdade? Existem. Hoje o próprio Ministério da Educação, ele se encarrega de ofertar vários projetos. Inclusive, hoje vamos estudar um pouco a respeito do Proinfo, que atende, né, aos servidores da área da educação, e ele oferece vários cursos. Então é um projeto que foi pensado exatamente isso, para qualificar e capacitar quem atua nas diferentes áreas nessa área da informática. Então, com esse resuminho da aula passada e essa abordagem da aula de hoje, vamos para o quadro, né, entender o que vai ser abordado hoje. O objetivo da nossa aula: compreender o processo da constituição da informática educativa no Brasil, conhecer as ações e os programas governamentais que fizeram parte desse processo de implantação e conhecer como surgiram os centros de informática na educação e como eles ajudaram na educação. Vamos partir para o projeto Formar.
O projeto Formar foi um dos primeiros projetos que surgiram, né? Finalizamos a aula passada, contando toda a história, e agora vamos abordar os projetos, né? Como eles foram surgindo. Como vimos na aula passada, a maior necessidade era o quê? Capacitar as pessoas, não apenas os alunos, mas também o profissional que ia acompanhar esses alunos. Então, eles ficavam sempre nos trâmites de capacitar junto educadores, né? Pessoas da educação em geral, psicólogos e pessoas da área de computação, né? Por quê? Porque não tem como eu falar que eu vou criar um programa para os alunos de um colégio estudarem se eu não tiver aquilo dali com base na educação. E para ter base na educação, eu não posso colocar apenas uma pessoa que entende de informática. Tem que ter um educador, né, alguém, né, com formação para auxiliar. Então, como eles fizeram? Eles criaram o Projeto Formar. O Projeto Formar nada mais era do que um projeto de capacitação de profissionais. Mas aí eles pegaram todos os professores que tinham interesse, né, e colocaram para se capacitar. Então, vamos dar uma olhadinha? O Projeto Formar, implementado em 1987, foi criado por recomendação do Comitê Assessor de Informática e Educação do Ministério da Educação, sobre a coordenação do NIED da Unicamp, e ministrado por pesquisadores e especialistas dos demais centros pilotos integrantes do projeto Educom. Só para lembrar dos centros pilotos, né? Os centros pilotos foram todas aquelas tentativas, né, que eles fizeram de divulgar esse trabalho. Então, eles pegaram, começaram a trabalhar com projetos pilotos e implementar nas instituições. Então, esse projeto, né, ele foi com base nos projetos pilotos. Então, eles estavam ali auxiliando eles. Continuando do Projeto Formar, de que se tratava esse projeto? De um curso de especialização de 360 horas, planejado em módulos, ministrado de forma intensiva ao longo de 9 semanas, com 8 horas de atividades diárias. Então, o projeto ele tinha 8 horas de atividades diárias, né, durante 9 semanas. Essa formação, né, eles tratavam da formação dos profissionais. Foi realizada por meio de cursos e atingiu cerca de 150 educadores, provenientes das secretarias estaduais e municipais e demais áreas da educação. Então, foi como eu falei para vocês. O Projeto Formar, ele vinha para trazer essa capacitação para os educadores, né? Tanto os estaduais, municipais e quem tivesse interesse, né, na área da educação, para se capacitar e poder trabalhar com esse ensino da informática, né, professora? Exatamente. É importante também a gente frisar que o próprio Ministério da Educação, ele desenvolve projetos no sentido de especializar, né, os profissionais que atuam nessa área para fornecer subsídios e um melhor conhecimento teórico, porque na realidade esse grupo é capacitado e depois ele vai desenvolver trabalhos na sua escola. Então, com isso, quem ganha, com certeza, em termos de dados quantitativos, é o Ministério, mas também os servidores, né? Porque uma especialização hoje, a gente sabe que ela custa um pouquinho caro. E essas são bancadas pelos recursos federais. E também em parceria com municípios e estados também. Então, é dessa maneira que eles trabalhavam na época e ainda trabalham hoje. E para o profissional, isso daí é muito bom. Assim como vocês. Não é bom você chegar um dia no seu trabalho e falar assim, olha, você tem interesse em se capacitar? Ah, não quero não, porque eu não gosto de informática, né, professora? E eu não estou afim de me capacitar, não quero aprender nada novo. O que acontece? Você acaba ficando para trás. E aí os profissionais que tinham interesse, por mais que fosse corrido, 9 semanas, 8 horas, né, por dia, mas no final eles estavam ali preparados para as tecnologias que iam vir e para o mundo hoje, né? Porque de lá para cá mudaram-se muito. Então, essa é a vantagem, né? Então, o Projeto Formar, ele foi isso, essa capacitação para os profissionais da educação, ok?
O projeto Formar foi operacionalizado por meio dos 2 cursos de especializações em informática na educação, em nível de pós-graduação, lato sensu, realizados na Unicamp em 1987 e 1989, dedicado aos professores das diversas secretarias estaduais de educação e das escolas técnicas federais. Os professores formados tiveram como compromisso principal projetar e implantar na Secretaria da Educação um Centro de Informática Educativa, CIED, com o apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação, que foi o que a professora Domingas falou, né? O Ministério da Educação, ele está sempre, né, apoiando esses projetos, porque para ele é bom. Eu imagino que você capacitar um profissional que não seja, um exemplo, um profissional da educação que não tenha conhecimento em informática, capacitar ele em informática significa o quê? Você não vai precisar contratar um outro funcionário, já que aquele dali pode trabalhar nessa área, né? Ah, então quer acumular funções? Não, eu estou te capacitando para você me dar esse retorno, né, professora? Exatamente. E além do retorno, em termos de formação, o próprio servidor depois ele faz jus a uma gratificação a mais no seu contra-cheque. Então, é como eu falei, as pós, elas custam um certo valor e essas parcerias, elas favorecem exatamente o servidor estudar, se especializar e depois ele faz lá o pedido e tem direito, né? Isso mesmo. Então, ele ganha benefícios, né, por diversos lados. Ele ganha benefícios porque ele ganha, né, uma pós-graduação e logo após ele ganha um retorno, né, no seu contra-cheque por causa disso. Então, vai dizer que não é vantagem você se capacitar hoje. E pensando também pelo lado que se um dia eu sair, né, e aí o que eu vou levar? Você vai levar um certificado, né, e a experiência de ter trabalhado com aquilo. E é também importante destacar o seguinte, a pessoa pode falar assim, ah, mas essa pós-graduação vai entrar no meu contra-cheque e tal, é um direito adquirido, né? A gente sabe que cabe ao servidor, isso é regimento, cabe ao servidor buscar sua qualificação. Então, você é amparado através de um estatuto do servidor e você pode perfeitamente buscar fazer cursos que quiser, porque a sua formação, a sua atuação profissional vai melhorar de forma significativa e os resultados serão observados na sua prática, seja docente ou profissional. O importante é isso, é você buscar a sua qualificação, que é exatamente o que você faz aí nesse momento agora. Isso mesmo. E como o Ministério da Educação estava trabalhando todo o tempo para dar essa motivação para os funcionários, né, capacitá-los, ele queria um retorno. E o retorno seria o CIEDs. O que seria esse CIEDs, professora? CIEDs eram centros, né? Vamos começar. É um centro de informática educativa, que no período de 1988, 1989, foram criados 17 CIEDs em diferentes estados da federação, que, além de coordenar a implantação de outras unidades, cuidava da formação de recursos humanos para a implementação das atividades no âmbito estadual. Tinha como propósito também, esses CIEDs, atender os alunos e professores de primeiros e segundo graus e de educação especial, bem como possibilitar o atendimento à comunidade em geral, constituindo-se um centro irradiador e multiplicador da tecnologia da informática para as escolas públicas brasileiras. Então até que enfim eles resolveram, né, colocar para funcionar todo esse projeto que vinha sendo estudado todo esse tempo. Sim, quando os professores, lembra que eu falei na aula passada, que os professores eles tinham que se capacitar para passar isso para os alunos, que não tinha como eu chegar e falar assim, olha, isso daqui é uma tecnologia, eu vou deixar aqui, os alunos têm que aprender. Não, não funciona assim. Isso é uma tecnologia, você, como educador, tem que aprender para repassar aos alunos. Então, foi isso que foi feito. Eles pegaram os professores, reuniram
deram uma pós-graduação para os professores, entre 2 cursos de informática. Os professores se capacitaram e aí ficaram responsáveis para criar um CIED, né, que é esse Centro de Informática. E aí, quando eles criaram, foram implantados 17 na federação, né, e aí eles tinham que pegar e capacitar tanto pessoas com necessidades especiais, crianças e adultos, né, de 1º e 2º grau. Eles tinham que passar isso para a comunidade tinha que receber isso daí e aprender, absorver. Então, assim, você ganhou uma capacitação, você fez essa capacitação, agora eu quero que vocês mostrem serviço, né? Mostrem o que vocês conseguiram, né, absorver disso daí. E assim surgiram os CIEDs, que foi um sucesso. E mais à frente a gente vai ver que eles foram divididos. Então, assim, o que vocês precisam absorver dessa parte é o quê? Que os professores se capacitaram e precisaram repassar criando esse projeto. Após criar esse projeto, tiveram que passar para a comunidade. Algum comentário, professora? Referente a esse centro de informática, é importante a gente frisar que muitas universidades fazem investimento nisso. Elas fazem investimento, elas qualificam, capacitam. Como elas são instâncias superiores, elas geralmente capacitam equipes e chega a ser o ponto final, que é exatamente atender o alunado. Isso mesmo. Como a professora comentou, isso é usado até hoje, né? Não de forma tão grande assim, né? Tão divulgada, vamos falar assim, né? Mas existe isso até nos dias de hoje. Foi prevista a criação de uma infraestrutura de núcleos ou centros distribuídos geograficamente pelo país, localizados em universidades, secretarias de educação e escolas técnicas federais. Então, eles trabalharam assim com esses 3, né? Essas 3 vertentes, no caso, secretarias, né? Escolas técnicas e universidades. Repassando também, né, seria uma infraestrutura deles, eles teriam que trabalhar nesses 3 âmbitos. Então, vocês têm que entender que eles sempre queriam atingir não apenas as universidades, colégios técnicos, eles queriam levar para toda a comunidade. E aí eles tinham que estar divulgando e passando, né, por todos esses caminhos. Okay? Esses núcleos, chamados Centros de Informática na Educação, tiveram atribuições de acordo com os seus diferentes campos de atuação, constituindo-se em Centros de Informática na Educação Superior, que seria o CIES. Aqui já começa a dividir eles, né? Centros de Informática na Educação de 1º e 2º graus, que é o CIED, e Centros de Informática na Educação Técnica. O que vocês precisam absorver aqui é que o CIED, que não é esse CIED aqui, mas é o CIED, que é o Centro de Informática na Educação, ele foi distribuído, né, dividido. Então, teve o Centro de Informática na Educação Superior, que ficou como CIES, Centro de Informática na Educação de 1º e 2º grau, que é o CIED, e Centros de Informática na Educação Técnica, que é o CIET. Por que eles fizeram isso? Porque eles só queriam dividir para cada grupo trabalhar, né, com um tipo de ensino. Por quê? Porque eu colocar um ensino, uma abordagem numa universidade e no colégio de 1º e 2º grau, eu não posso abordar o mesmo assunto, né? Ou às vezes o mesmo assunto, mas não com tamanho de dificuldade. Então, assim, o jeito que eu vou explicar para o ensino médio não é a mesma maneira que eu vou explicar para o universitário, né, professora? Exatamente. Então, eles dividiram isso daí para ficar mais fácil o ensino, para na hora que o aluno for absorver, ele não está ali no nível universitário. Então, por que eu vou ensinar em um nível universitário? E assim foi, eles dividiram entre escolas de 1º e 2º graus, né, e escolas técnicas e universitárias. Um comentário? Então, essa questão da organização referente à forma de falar, o planejamento, etc., ela tem que
para o seu público-alvo, né, para atender o público-alvo. Ou seja, a linguagem acadêmica é diferente daquela linguagem que se utiliza no ensino médio, mesmo porque os termos eles passarão a ser mais técnicos, mais epistemológicos, mais voltados para a questão da teoria. Enfim, a gente precisa fazer esses discernimentos aí. Isso mesmo. Então, só para a gente, né, frisar aqui, Centros de Informática na Educação Superior, CIES, Centros de Informática na Educação de Primeiro e Segundo Grau, CIED, e Centro de Informática na Educação Técnica, CIET. Vamos ver cada um deles. O CIES ficou vinculado a uma universidade destinando-se a realizar pesquisa científica de caráter interdisciplinar, formar recursos humanos, oferecer suporte ao CIED e CIET, além de supervisionar experiências educativas em andamento nos colégios de aplicação. Então aqui podemos observar que ele ficou responsável tanto pelo CIED quanto pelo CIET, além de trabalhar, né, supervisionando a educação. E aí os outros, cada um teve a sua, né, o seu objetivo. E nós vamos verificar. O importante de vocês perceberem aqui é o quê? Que o CIES ficou vinculado às universidades e responsável tanto pelo CIED quanto pelo CIET. O CIED era um subordinado a uma secretaria estadual, deixa eu ver aqui, isso. O CIED eram subordinados a uma secretaria estadual ou municipal de educação, ao Colégio Pedro II e ao Instituto de Educação de Surdos, ao Instituto Benjamin Constant, tendo como função atender aos professores e aos alunos de primeiro e segundo graus, aos alunos de educação especial e à comunidade interessada. Então o CIED ele já foi, né, voltado mais para alunos surdos com necessidades especiais, voltado mais para essa área de educação especial. Então, quando eu pensar em CIED, eu vou pensar em educação especial, vou pensar, professora, que no caso eles trabalhavam muito com pessoas que tinham, né, alguma necessidade especial. E eles também trabalhavam em atender professores, não só alunos, mas professores e alunos de primeiros e segundo graus. E o CIET eram vinculados a uma escola técnica federal. Dá para vocês perceberem por aqui que, ó, o CIET, escola técnica, né? Então, vocês conseguem diferenciar por isso. Há um centro, ou a um Centro Federal de Educação Tecnológica, que é o Cefet. Destinavam-se à formação de recursos humanos, à realização de experiências técnico-científicas e ao atendimento de alunos e professores da escola na qual estavam inseridos o programa. Então, o CIET ele era para escolas técnicas, né? Ele destinava-se para ensino técnico. E como a professora Domingas havia falado, temos que perceber que cada um é destinado a seu público para que não seja a mesma linguagem trabalhada, né, professora? Exatamente, tem que haver diferenças, até mesmo no planejamento de como fará para acontecer, a forma que será conduzida. E isso aí vai, de certa forma, né, caracterizar essa organização pedagógica também. E sempre pensar assim, professora, então foi criado um CIED, que a gente pode chamar de CIEDs, né? CIEDs, né, Centro de Informática Educativa, onde foi dividido, né, em 3, que é o CIED, CIET e CIES, onde o CIES é trabalhado com o quê? Vamos só fazer uma revisão. Ficou vinculado à universidade, então, né, a minha lógica aqui para vocês entenderem. Então, CIES ficou vinculado à universidade, aqui a gente pode entender como superior, que é assim para vocês memorizarem, sabe?
Então, quando a gente pensar em S, a gente vai pensar em superior, que é realizar ele ficou destinado a realizar pesquisas científicas de caráter interdisciplinar, a formar recursos humanos e oferecer suporte ao CIET e ao CIED. O CIED era um subordinado às secretarias, né, estaduais, e ele já é questão do ensino especial. Então, tanto especial como para colégios de primeiro e segundo grau. Então, vamos pensar que esse D seja de educação. Vocês vão confundir, mas vamos pensar que esse D é de educação. E educação a gente pensa o quê? Ensino médio, né? Ensino tanto para alunos e professores. E o CIET, que ele ficou vinculado a escolas técnicas. Então, mais uma vez a gente corta aqui e aqui fica como técnico. É só para vocês fazerem uma diferença de um para o outro, porque o que é mais importante? A gente entender o conceito e tentar, né, comparar com o nosso centro, né? Então, para vocês não confundirem tanto nessa questão histórica. Mais uma vez eu vou falar, a história, ela sempre deixa muito confuso, porque são de períodos atrás e não fica muito difícil aprender num momento só. Só que aí vocês têm que começar a pensar, que nem eu estou falando, analisar a palavra, né, o centro, com o que ele era, com o que, não tentar decorar o que ele era, mas assim, CIET, ensino técnico. Então, sempre pensar nessa maneira. Sempre fazer uma análise da palavra que vocês querem, né, com o que qual é o objetivo dela, o que ela significa. Ok? Aqui eu vou falar um pouco da organização dos Estados americanos, que foi, que vocês sabem que no começo da nossa história, tudo isso iniciou com pesquisas, né, entre aqui e nos outros países. Então, os Estados Unidos sempre esteve acompanhando esse processo, né, da informática educativa no Brasil. Então, quando a gente falar de educação, sempre vamos lembrar dos Estados americanos. E aqui eu vou dar só uma prévia para vocês. Ao final de 1988, a Organização Americana dos Estados Unidos, americanos, por meio de seu Departamento de Assuntos Educativos, reconhecendo o esforço brasileiro nesta área, convidou o Ministério da Educação a apresentar um projeto de cooperação multinacional, envolvendo outros países latino-americanos. Uma das ações de cooperação internacional proposta pelo Brasil foi a realização de uma jornada de trabalho luso-latino-americana de informática na educação, realizada em Petrópolis em maio de 1989. Então, o que eles queriam? Eles queriam fazer uma parceria, queria que o Brasil mostrasse, né, como seria, como estava sendo esse processo. E aí o Brasil resolveu fazer essa jornada. Então, assim, eles queriam que o Brasil mostrasse como deu certo aqui e como pode dar certo em qualquer, né, país, desde que há uma organização. Um comentário, professora? Não, referente a isso não. Ok. Programa Nacional de Informática Educativa. PRONINF. A criação do PRONINF foi efetivada em outubro de 1989, com a Portaria 549 do Ministério da Educação. A finalidade do PRONINF era desenvolver a informática educativa no Brasil por meio de atividades e projetos articulados e convergentes. O PRONINF fundamentava-se na necessidade intensa de colaboração entre três esferas do poder público, as três esferas, né? Seus objetivos, metas e estratégias vieram integrar também o Plano Nacional de Educação e o Plano Plurianual de Investimentos, desdobrando-se em metas e atividades de alguns planos estaduais e municipais de educação, na tentativa de assegurar a sua operacionalização na esperança de maior fluência dos recursos financeiros por parte das instituições governamentais. Então,
a necessidade que o Pronif tinha era o quê? De divulgar. Ele também trabalhava com esse plano para... Tudo gera uma despesa, né? Então, era um programa que foi criado para fazer essa organização desses centros. Então, quando ele foi criado, foi com esse objetivo. Para sua operacionalização, apresentava uma estrutura matricial com duas vertentes. A primeira era relacionada às funções produtivas de pesquisa, produção e uso da aplicação, desenvolvimento de recursos humanos e disseminação. Nossa, professora, ficou meio confuso, né? Então, assim, a primeira vertente dele era relacionada às funções produtivas de pesquisa, produção, uso de aplicação, desenvolvimento e recursos humanos. E a sua segunda vertente era em função da clientela. Determinava a criação de 5 subprogramas destinados ao ensino fundamental, à educação especial e ao ensino médio, ao ensino superior e à educação não formal. Qual era a intenção dele? Criar esses programas para que ele queria criar programas para esses 5 ensinos, né? Porque cada programa, lá estavam divididos os CIEDs em 3. Aí ele queria disseminar para esses 5 ensinos, porque seriam educações diferentes, né? Seriam estudos diferentes, aplicações diferentes para os alunos. Então, o que ele fez? Ele falou assim, não, vamos trabalhar com ensino especial, né? Vamos lá? O ensino fundamental, a educação especial, ao ensino médio, o ensino superior e a educação não formal. Então, por quê? Porque ele estava pensando na clientela. Se o meu cliente ele não está em nenhum desses ensinos, qual a educação que eu vou colocar ele? Educação não formal. Então, se ele quiser ter essa capacitação, ele vai, né, entrar na educação não formal. Ah, mas o meu cliente, ele é da educação, né, do ensino superior, como é que eu faço? Então, ele vai entrar nessa vertente. Por quê? Porque ele queria criar esses 5 subprogramas para que não ficasse a clientela, né, misturada. Algum comentário, professora? Não. Então, quando vocês pensarem no Pronif, vocês vão pensar nessa questão, que ele foi efetivado, né? Quando ele foi efetivado, a finalidade era desenvolver a informática educativa no Brasil. Ah, mas professor, isso daí já ocorria. Sim, mas ele tinha projetos em que ia dividir, né? Ia deixar mais fácil o aprendizado do aluno. Por quê? Porque se eu não tenho um ensino superior, eu sou de uma escola fundamental ainda, como é que eu vou estudar com uma pessoa de ensino superior? Vocês estão entendendo? Então, assim, tem todo esse estudo. Para eles chegarem hoje na educação que temos, eles tiveram que fazer todas essas pesquisas e diferenciar, ver qual foi o grau de dificuldade. Ah, então o mesmo conteúdo que eu estou aplicando para um aluno universitário, eu estou aplicando para um aluno do ensino médio? Isso não está correto. Então, quando o PROIN foi criado, ele foi para fazer essa divisão. E aí foi quando ele teve a ideia de fazer esses 5 subprogramas. Ok? Então, ele sempre trabalhou com 2 vertentes, onde a primeira era as funções produtivas de pesquisa e produção, e a segunda em função da clientela, que determinava a criação, né, dos subprogramas, que seriam destinados ao ensino fundamental, à educação especial, ao ensino médio e superior e o não formal. Na área de produção de software, o Pronif estabelecia como uma de suas diretrizes a criação de equipes interdisciplinares de produção e avaliação de programas educativos computacionais, devidamente qualificadas para análise de questões sociológicas, psicopedagógicas e epistemológicas. Então, nisso daí, vocês lembrando da aula passada, vocês têm que, vamos relembrar que foram criados alguns softwares, né? Eles estavam nesse processo, porque quando falamos em programas de informática, nós estamos falando não apenas em ensinar informática, mas sim trabalhar com softwares, né? Com programas, que vamos ver mais à frente.
E ele, para a criação desses programas, eles sempre tinham que ter, né, esses 3 profissionais junto, porque aquilo ali ia ser passado para os alunos, e os alunos, apenas um, que nem eu falei mais cedo, apenas um profissional de computação não consegue absorver nem passar o que deve ser passado para um aluno. Ele tem que ter um conhecimento em educação. E aí, para trabalhar com isso, chama-se profissionais da área. Okay? Exatamente. E esses profissionais, eles precisam ser constantemente qualificados, até mesmo, né, conforme você acabou de citar, devidamente qualificadas para análise das questões, ou seja, que envolve a questão sociológica, psicopedagógica e a epistemológica, que está ligada à questão da teoria do conhecimento. Isso mesmo. Propunha incentivos à produção e à introdução no mercado educacional de softwares educativos de qualidade provenientes de grupos de pesquisa de reconhecida competência, além da criação de catálogos, bancos de dados e glossários para a disseminação das informações e consultas na área. Então, aqui era o que o software ia, né, ter, qual era a proposta deles. A partir do Proinfo foi criado o Planif, que foi um segundo programa depois dele. Então, aqui em 1990, o Ministério da Educação aprovou o primeiro plano de ação integrada, que é o Planif, para o período de 1991 a 1993, com objetivos, metas e atividades para o setor, associados a um horizonte temporal de maior alcance. O Planif, de acordo com Moraes, assim como o Pronif, destacava-se a necessidade de um forte programa de formação de professores, com a crença de que as mudanças só ocorrem se estiverem amparadas em profundidade por um intenso e competente programa de capacitação de recursos humanos, envolvendo universidades, secretarias, escolas técnicas e empresas como Senai e Senac. O que ele quer dizer? Que para que dê certo, nós temos que alinhar com pessoas, com empresas que trabalham. Então, se eu quero passar um ensino técnico, eu preciso de escolas técnicas, né, de profissionais de escolas técnicas, para me dizer qual é a necessidade da escola. Se é para ensino superior, eu preciso de escolas, né, de instituições de ensino superior para me orientar. Porque, assim, eu sou um profissional de educação, mas eu preciso de uma pessoa destinada àquela área. Então, se eu sou um profissional de educação da área técnica, eu preciso da professora Domingas, que é da área de ensino superior, porque daí vamos conversar e alinhar as ideias, ok? Aí foi a criação do Proinfo. Em abril de 1997, foi criado pela Portaria 522 do MEC, o Programa Nacional de Informática na Educação, Proinfo. Hoje, ele chama Programa Nacional de Tecnologia Educacional, que para promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio. A implementação do programa ocorre por meio de parceria entre União e os estados e os municípios e o Distrito Federal, com a estrutura operacional descentralizada. Então, foi criado o Proinfo, e como vocês perceberam, ele existe até hoje, né, professora? Exatamente. E a professora Domingas trabalha com ele, então ela pode, né, ela conhece bem ele. Então, ele foi criado para trazer esses benefícios, né, hoje em dia, que ainda existe, né, professora? Ele é recente, 1997, vocês podem ver que esses programas, de 89 para cá, que eles foram, né, desenvolvidos. Então, o governo está sempre trabalhando em capacitações. E aí, quando criaram o Proinfo, foi esse o objetivo, continuar, né, professora?
Exatamente, ofertar sempre muitos cursos voltados, tanto é que, como você apresentou aqui, né, a implantação de ambientes tecnológicos, capacitação dos professores, que é um dos objetivos do Proinfo também, e a oferta de conteúdos educacionais, ou seja, na área de multimídias digitais. Então, ele é um programa assim bastante completo. Quando ele foi criado, ele teve como público-alvo, né, diferentes segmentos, e ele ainda continua sendo ofertado. É lógico que ele já atendeu praticamente a sua totalidade no que ele havia de início sido planejado para isso, mas ainda algumas pessoas procuram para fazer os cursos dessa área do Proinfo. São cursos bons, têm curta duração e eles ofertam assim, eles te proporcionam uma grande visão para você entender alguns programas do governo, por exemplo, PDDE, competências básicas, o próprio FNDE, estruturas e assim por diante. São vários segmentos dentro daquele conjunto. Então, como vocês ouviram a explicação da professora, ele não só para alunos, né, mas para profissionais da educação. E ele é composto por 3 vertentes, enquanto o Proinfo era composto por 2, esse é por 3. Implantação de ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos digitais, como a professora Domingas acabou de falar, nas escolas públicas e de educação básica. A segunda vertente é capacitação dos professores, gestores e agentes educacionais para a utilização pedagógica das tecnologias nas escolas e inclusão digital. E a terceira vertente é oferta de conteúdos educacionais de multimídia e digitais, soluções de sistemas de informação disponibilizados pela Secretaria de Educação à distância. Então, foi como a professora Domingas comentou, né? Ele trabalha com essas vertentes entre mídias, né? Educação à distância, e ele hoje ainda é ofertado e as pessoas ainda utilizam, os profissionais de educação ainda utilizam muito, ok? Esse é o nosso Proinfo. E em resumo da nossa aula, né? Que essa nossa aula fecha a nossa histórico, né? Então, a partir da aula que vem, professora, não vai ter mais história. Então, a partir da aula que vem, nós não vamos ter mais história. E o que foi abordado em toda na primeira e na segunda aula? Que foi, focamos no processo histórico, né? E os desafios enfrentados por governos, instituições, grupos e pessoas empenhadas em estabelecer novos paradigmas para os espaços escolares em tempos de revoluções tecnológicas. Conversamos sobre os avanços alcançados na implantação dessa nova forma de usar o computador, com as vistas prática pedagógica e sobre algumas ações adotadas a partir de marcos legais, pesquisas e produtos desenvolvidos. Então, esse tempo todo nós conversamos sobre o que aconteceu, né? Como foi, como chegamos hoje, né? Como a história iniciou no Brasil. Então, iniciou em 1971 a educação, né, nas escolas, e hoje nós temos essa maravilha. Aqui em Rondônia ainda é uma realidade que está sendo implantada, mas como no Distrito Federal, lá já todas as escolas trabalham desta maneira, nós ainda estamos engateando. Não é por causa porque Rondônia é discriminado, não é. É porque, né, vem sendo implantado devagar para que dê certo. Então, tudo é assim. Às vezes nós reclamamos que aqui nunca chega nada, mas não é essa a questão. A questão é que vem sendo processos, aí dá algum erro, aí eles têm que refazer para quando chegar algo bom, né, professora? Exatamente, eles fazem todo esse planejamento visando sempre a qualidade. E essa qualidade ela é importante até mesmo para se chegar aos objetivos traçados em uma esfera maior também. E vocês podem perceber que todo o tempo eles estão voltando, né? Eles estão voltando no tempo, buscando, mas deu certo lá, que não está dando, vamos chamar um profissional. Eles sempre se preocupam nessa questão de como vai mostrar isso daí para o seu público, como o público vai receber, como o público vai agir com essa nova tecnologia. Então, não é algo que aconteceu, hoje surgiu, né, professora? Ela não é feita de forma aleatória, né? Ela é muito bem planejada, ela é muito
bem acompanhada, avaliada, de modo que se possa chegar aos objetivos sempre do projeto inicial. E com isso, nós vamos para a parte mais legal da aula, né? Atividade de sala. A atividade, ela está muito assim, voltada para o que vimos mesmo aqui. Eu acho que não tem questão dissertativa, justamente porque vocês observaram que é muito técnico, é muita história, então você acaba não tendo muito como errar, né? Como eu falei para vocês, como eu faço para não errar nessa questão de história, professora? Eu marco um ponto, né? Ali que nem no CIEDS, e tento memorizar o que aquilo ali tem a ver com um determinado assunto. O que são CIEDs? São Centros de Informática Educativa. Tá vendo? Não tem como estar errando, porque história não dá para memorizar mesmo. Ou você aprende, ou você joga um truque, né, professora, para estar puxando na sua mente. E eu espero que vocês façam atividade com bastante clareza, que vocês, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui que a gente responde no fórum, peçam para o tutor presencial de vocês colocarem, que estamos aqui para responder, ok? Então, até daqui a pouquinho. Voltamos. Como foram as atividades? Eu vi que alguns polos, né, professora, responderam. Exatamente. Os polos estão participando. Alguns polos que não participam há um bom tempo, como o Joel, né, o polo do nosso querido tutor Joel. Só para dar aquele recadinho que eu sempre falo em todas as aulas, o nome é memorial. Não esqueçam de estar colocando, né, o que vocês absorveram da aula, os pontos importantes da aula, o que vocês entenderam no memorial. E isso daí é uma coisa que devemos fazer em todas as aulas, para que no final não fique acumulada essa atividade. Vocês sabem que vocês não conseguem, né, passar se vocês não colocarem, não terminarem o memorial de vocês. Então, para que vamos adiar até nós deixar tudo para fazer no último dia, se podemos fazer hoje, né, professora? No final da aula eu vou rapidinho, escrevo o que eu entendi, quais foram os pontos fracos, os pontos fortes, coloco no memorial. No final do curso, tá tudo lá, a gente não tem preocupação nenhuma, né? Alguma observação, professora? Eu só quero agradecer aqui a participação carinhosa dos nossos colegas, né, do Joel, da Maria José, da Keila e da Nielven. Eles já encaminharam, inclusive, algumas respostas dos alunos. Eu também quero agradecer aos alunos pela participação. É muito importante receber aqui a sua resposta e poder apresentar o que você analisou, refletiu, debateu aí com seu grupo, tá ok? Nós vamos apresentar logo, logo. E a importância disso é ver o retorno de vocês, né? Vocês podem ir além também. Se vocês não quiserem ficar só nas atividades, preso a elas, mande mais, mande a opinião de vocês, mande o que vocês estão achando, qual foi a dúvida. Não fiquei com dúvida nenhuma dessas questões da atividade, mas fiquei com dúvida em tal ponto, professora, tem como explicar? A gente tenta revisar, se não conseguir revisar nessa aula, na próxima aula, no início da aula a gente dá uma revisão. Então, assim, não fiquem presos só às atividades, tentam ir além. Porque, que nem eu estava conversando com a professora aqui, essas duas primeiras aulas, elas são um pouquinho mais complexas, as outras vai ser mais dinâmicas, né, vamos dizer assim. Porque as outras a gente começa a vir para os dias de hoje, né, e história geralmente é um pouquinho complexo. Então a gente sempre fica com a dúvida, será que eles estão com dúvidas? Será que eles ficaram com dúvidas em determinado ponto? Se fosse eu ficaria com dúvida naquele ponto, porque eu penso isso também. Você pensa, professora? Exatamente. A gente começa a pensar se fosse a gente, como é que estaríamos, né? O que estaríamos sentindo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida a mais, envie, que se a gente não conseguir falar hoje, na próxima aula a gente tenta tirar essa dúvida, ok? A nossa atividade, a primeira questão foi falada dos centros, né, do CIED. E aí era para vocês marcarem a alternativa correta. Lembrando que na questão de alternativa, vamos fazer uma releitura, né, do que nós estudamos. Nós vimos que existiram centros, né, primeiro existiu o projeto Formar,
O projeto Formar nada mais é do que um concurso, né, de capacitação, uma pós-graduação que foi deixada foi passada para os professores e profissionais da educação, para eles fazerem, para poder repassar o que foi aprendido para os alunos. E aí, conforme eles fizeram, o governo deu essa capacitação para eles, onde eles tinham que mostrar um retorno. Esse retorno era o quê? Eles tinham que criar centros, né, de informática educativa. E aí eles criaram os CIEDs, que daí foi, depois de implantado, né, 17 CIEDs, eles dividiram entre o quê? CIES, CIET e CIED, que um era para ensino técnico, o outro era para ensino, né, de primeiro e segundo grau e educação especial, e o outro era para ensino superior, que era o CIED. Após a criação dos CIEDs, eles viram que havia necessidade de mais, né? Queremos mais, queremos criar novos projetos, queremos implementar melhor os softwares. Aí foi criado o Proinfo, o Pronif, né? E aí eles trabalhavam com essa questão das vertentes, né, de ensino. Quando foi criado o Planinf, ele queria o quê? Ele queria dividir, né, em mais núcleos. Então, nós vamos ver isso no decorrer das atividades. Então, conforme a gente vai numa atividade, a gente vai dando uma explicação do que ocorreu, ok? Então, vamos para a primeira. Foi prevista a criação de uma infraestrutura de núcleos ou centros distribuídos geograficamente pelo país, localizados em universidades, secretarias de educação e escolas técnicas federais. Esses núcleos eram chamados de... Então, tá fácil, né? Conforme verificamos, como eram chamados esses núcleos, como esses núcleos que foram criados pelas secretarias, eles eram, né, que foram nomeados. Então, essa questão, a gente debateu bastante em cima dela, né, que foi a criação do Projeto Formar, que aí quando os professores se capacitaram, eles tinham que colocar isso em prática, e foi proposto para eles criar centros, né, de informática educativa, e daí saiu esse núcleo que é o Centro de Informática na Educação. Alguém respondeu correto, professora? Sim, nós temos aqui as respostas das alunas Jennifer de Costa Marques, a Edilene de Cujubim e a Senilda de Espigão do Oeste. As 3 alunas responderam corretamente a letra B. Parabéns a todas aí no polo, e as demais também que responderam a afirmativa correta, mas não tiveram a oportunidade de nos enviar. E eu também quero registrar aqui a participação da nossa colega Rosângela, ela que é de Cerejeiras, também se faz presente aqui no chat, ok? Parabéns, meninas. Assim, eu sempre gosto de falar que, no caso, sempre falamos dos alunos que postam, né, suas respostas. Alguns alunos não postam por vergonha, outros porque, né, não querem se expor, mas é interessante vocês postarem as respostas, pelo menos para a gente falar um nomezinho de vocês aqui, para conhecer melhor vocês, porque a gente acaba, querendo ou não, conhecendo um aluno que é mais participativo, um aluno que é mais tímido, por esses comentários, né? Infelizmente não nos conhecemos pessoalmente, mas é bem gratificante receber as respostas de vocês, a gente fica muito feliz. E aí na hora que vocês colocam, o tutor de vocês coloca o nome de vocês, a gente fica feliz porque a gente está sabendo quem está participando, mesmo sabendo que todas as turmas, né, todos participam bem. Então, parabéns, né, às meninas. Senilda, a Senilda sabe que eu sou fã dela, né, a líder nata, que ela não quer ser, mas assim, parabéns a todos, ok? Então vamos para a nossa segunda questão. Relacione as colunas marcando como era a organização de cada um dos centros de informática na educação. Aqui nós já vamos entrar na questão de como foi dividido, né, os CIEDs. Por quê? Porque sabemos que depois da criação, depois que os professores criaram, foi dado um upgrade neles, né, assim, para dividi-los, para que o ensino fosse de acordo com cada classe, né?
Então, assim, se eu ia ensinar para um aluno de universidade, eu tinha que fazer uma abordagem. Se eu ia ensinar para um aluno de ensino técnico, eu teria que fazer outra abordagem. E aí surgiu, né, um núcleo só, ele se dividiu em 3. E cada um atendendo a um determinado público. Até porque, até na questão de planejamento, como a professora Dominga chegou a citar, é necessário essa divisão. Por quê? Porque eu não tenho como, a mesma ação que eu for fazer com um aluno de ensino médio, eu não posso fazer com um aluno de ensino superior. Porque vai ficar muito fácil para um, muito difícil para o outro. Então, eu tenho que ter um planejamento para cada nível, né? Então, eu não posso chegar aqui com um assunto de ensino superior que vocês nunca viram e falar assim, não, vocês têm que, né, entender isso daqui porque eles estão vendo de vocês. Então, assim, tanto para eles vai ficar muito fácil ou complicado, quanto para vocês. Então, existe esse planejamento. E com a necessidade desse planejamento, foi dividido em 3 grupos, né, como vimos na nossa explicação. Lembra que eu até falei para vocês marcarem, né, a questão da palavra para fazer, né, uma referência ao que ela era. Então, eu acho que essa questão não ficou muito complicada, porque eu falei várias vezes, marquem aqui essa palavra e façam uma referência do que ela, né, do que ela é. Então, vamos aqui para uma leitura. Ficou vinculado a uma universidade destinando-se a realizar pesquisa científica de caráter interdisciplinar, formar recursos humanos, além de supervisionar experiências educativas em andamento nos colégios de aplicação. Essa é a primeira. O segundo, ficou subordinado a uma secretaria estadual ou municipal de educação, ao Colégio Pedro II, ao Instituto Educação de Surdos e ao Instituto Benjamin Constant, tendo como função atender os professores e os alunos de 1º e 2º grau, aos alunos de educação especial e à comunidade interessada. E a terceira foi vinculado a uma escola técnica federal ou a um Centro Federal de Educação Tecnológica, CEFET. Destina-se à formação de recursos humanos e à realização de experiências técnico-científicas e ao atendimento de alunos e professores da escola na qual estava inserido o programa. Então, aqui conseguimos ler todos, né, as 3 questões. Agora vamos pegar as palavras-chave para que conseguimos fazer uma referência, né, de uma para outra. Vamos lá. A primeira é o quê? Ficou vinculado a uma universidade, destinando a realizar pesquisa científica de caráter interdisciplinar, formar recursos humanos, além de supervisionar experiências educativas em andamento nos colégios de aplicação. Então, qual foi dos CIEDs que ficou destinado a essa experiência? E aí, professora, temos alguma resposta dessa primeira? Temos aqui a Jennifer de Costa Marques, a Keila de Cujubim, que encaminhou da Edilene, e a Senilda de Espigão marcaram a opção A, no caso a questão 1, né, a primeira opção. Então, o CIES, isso mesmo, parabéns, meninas. O CIES, ele é o responsável pelo quê? Lembra que eu até falei assim, olha, aqui esse S podemos comparar com superior, então, de universidades. Então, a resposta da primeira é CIES. A segunda, vamos pegar as palavras-chave. Subordinada a uma secretaria estadual ou municipal de educação, ao Colégio Pedro II, ao Instituto de Educação de Surdos e ao Instituto Benjamin Constant, tendo como função atender os professores e alunos de 1º e 2º grau.
e aos alunos de educação especial e a comunidade interessada. Então, quando falamos em necessidade especial, alunos de primeiro e segundo graus, estamos falando de qual? Qual é o CIEDS que estamos, né, nos referindo aí? E aí, professora, alguma resposta? Então, marcar o número 2. 2. A Jennifer de Costa Marques, a Edilene de Cujubim e a Senilda de Espigão do Oeste. Eu também quero registrar aqui a participação da nossa colega Dilvana, lá de Extrema, ela também que está aqui conosco no chat, ok? Tá correta a questão. A questão correta é a número 2, que é o CIED, né? Que eu até falei para vocês, a gente considera esse D aqui como, né, de educação. Gente, isso não é uma regra. É eu que estava falando para vocês, para que vocês pudessem memorizar, né? E a última, né, foi vinculada a uma escola técnica federal, a um Centro Federal de Educação Tecnológica, que é o Cefet, destinada à formação de recursos humanos, à realização de experiências técnico-científicas e ao atendimento de alunos e professores da escola na qual é inserido o programa. Então, é o CIET, que eu até falei que o T, né, a gente poderia pensar que era o técnico. Então, isso daqui foi uma dica que eu dei, não é uma regra. Então, vocês podem, né, tá fazendo isso ou de outra maneira que vocês acharem melhor. Professora, as meninas responderam essa? Responderam. A Jennifer de Costa Marques, a Edilene de Cujubim e a Senilda de Espigão do Oeste, que os seus tutores encaminharam a resposta e também está corretinha. Parabéns aí a todos. Então, parabéns a todos, aos que enviaram as respostas, aos que não enviaram porque não deu tempo, porque ficaram tímidos. Então, a nossa sequência correta é 1, 2 e 3, ok? Então, essa daqui é os nossos, né, centros de informática educativa. Então, a partir do CIEDS, surgiu os centros, né? Ele foi dividido. Por que foi dividido, professora? Pelo fato de que cada um tinha que, ele estava restrito a um grupo. Assim, o ensino seria de acordo com aquele grupo. Então, se eu tenho uma universidade, eu tenho que trabalhar de acordo com a universidade. Eu não posso estar passando um assunto de ensino médio para os universitários, ok? Então, assim, toda vez que vocês forem, outra dica que eu quero deixar, toda vez que vocês forem observar essa questão histórica ou qualquer questão mesmo de prova, tentam ir lendo o conteúdo e memorizando pela questão, não memorizar todo o conteúdo, mas sim relacionar um fato com uma palavra ou um fato com uma data, que assim vocês não vão se perder, ok? Então, vamos à próxima. Questão 3. Para operacionalização do PRONINF, havia uma estrutura matricial com 2 vertentes, sendo a primeira relacionada às funções produtivas de pesquisa, produção e uso da aplicação, desenvolvimento de recursos humanos e disseminação e a segurança. Disseminação. A segunda vertente, em função da clientela, determinava a criação de 5 subprogramas. Que subprogramas eram esses, né, de ensino? Comentamos isso também, que na questão dos subprogramas da vertente do PRONINFO, era o quê? Essas 2 vertentes, a primeira trabalhava com a implantação, né? Ele queria atingir, né, as funções produtivas de pesquisa, a produção, os recursos humanos. E a segunda, eles estavam com a implantação de subprogramas. Por que subprogramas, professoras de ensino? Porque eles queriam, já era dividido os centros em 3, né, vertentes. E eles queriam o quê? Pegar isso daí e disseminar mais no público. Por quê? Porque ele falou assim, se o ensino técnico vai para pessoas
centros técnicos são para pessoas que fazem ensino técnico, se os centros de ensino superior, né, eles iam destinados a pessoas do ensino superior, tinha pessoas do ensino médio, então vamos dividir melhor isso, pessoas do ensino, de necessidades especiais e pessoas que não têm essa formação, educação não formal. Então foi essa a intenção deles, dividir esse programa em 5 subprogramas, que assim ia deixar mais fácil ainda o ensino-aprendizagem. Algum comentário, professora? Olha, referente à terceira questão, as opções marcadas foram o seguinte: ao ensino fundamental, né, a educação especial, ao ensino médio, ao ensino superior e à educação não formal. E as alunas que marcaram essa opção aqui foram a Jennifer de Costa Marques, a Edilene de Cujubim, a Senilda de Espigão do Oeste. E eu acredito que outros tenham marcado também essas opções, mas devido à questão do sinal, possivelmente não tenham enviado. Porque a gente observa aqui no chat alguns entrando, né, e acredito que a conexão caindo. Mas, de qualquer forma, a opção correta é essa? Isso mesmo. O interessante de vocês verificarem é o quê? Foi o que eu falei. O ensino fundamental, eles queriam dividir ensino fundamental, educação especial, ensino médio, ensino superior e educação não formal. Por quê? Vamos atingir todos os níveis. Essa era a ideia deles. Vamos atingir todos os níveis. Assim, ninguém vai ficar tendo dificuldades num conteúdo, sendo que podemos destinar aquele conteúdo para aquela educação. Então, se eu tenho crianças com necessidade, pessoas com necessidades especiais, vamos fazer um planejamento que seja para pessoas com necessidades especiais. Então, essa era a intenção deles, ok? A nossa quarta questão. O Proinfo é composto por 3 vertentes de ações. Quais são? Alguém respondeu, professora? Sim. Primeiramente eu vou registrar os nomes: a Jennifer de Costa Marques, a Edilene de Cujubim e a Senilda de Espigão do Oeste. Bom, referente a essas 3 vertentes, a primeira é a implantação de ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos digitais nas escolas públicas de educação básica. Depois, a capacitação dos professores, gestores e outros agentes educacionais para a utilização pedagógica das tecnologias nas escolas e a inclusão digital. E a terceira, oferta de conteúdos educacionais, multimídia e digitais, soluções e sistemas de informações disponibilizados pela Secretaria de Educação à distância. Então, aqui nós temos as 3 respostas, né, referente à quarta questão. E é isso mesmo, como a professora Domingas havia explicado, né, como ela trabalha com isso, o Proinfo, ele faz o quê? Ele tenta trabalhar com a implantação dos ambientes tecnológicos equipados com recursos digitais nas escolas públicas, capacitação dos professores, deixa eu só trocar a caneta aqui, capacitação dos professores, né, gestores e outros agentes educacionais para utilização pedagógica da tecnologia e inclusão digital. E a terceira é o quê? Conteúdos educacionais, multimídia e digitais, soluções e sistemas de informação disponibilizados pela Secretaria de Educação à Distância, que é o SEED. Eu só gostaria de fazer um comentário a respeito disso. Como a gente trabalha com o ensino à distância, a nossa sala de aula se chama Ambiente Virtual de Aprendizagem, a plataforma Moodle. Da mesma forma que acontece aqui com vocês, né, durante esse momento temos um momento presencial e depois vocês terão a plataforma do IFRO para a realização das atividades, onde terão o auxílio do tutor. A mesma dinâmica também se aplica para os cursos do Proinfo. Ou seja, é organizado esse ambiente virtual de aprendizagem, onde o tutor fará o cadastro, né, do cursista, no caso um professor ou um outro servidor, e ele fará o acompanhamento desses cursos no ambiente virtual. Então, a dinâmica da EAD é sempre a mesma. É exigida a frequência, né, a questão da carga horária para os cursos. Dentro dessa proposta do Proinfo, vários são os cursos ofertados. Quais são as ideias? É exatamente aqui. Primeiramente, se faz a implantação
de ambientes tecnológicos. E eles são equipados, né? Nós temos que ter os recursos do computador, do acesso, entre outros. E essa capacitação dos professores é o grande objetivo. Quanto mais eu qualificar, mais eu terei aquela mão de obra mais qualificada e preparada para desenvolver e acompanhar as ações na escola. E esse público, ele vai desde o gestor até o pessoal do apoio, então todos podem participar dessas formações. O que se espera, pelo menos, é que se tenha domínio, né, do uso das ferramentas, tenha facilidade e acesso a um computador. Geralmente, as secretarias municipais de educação, elas contam com um laboratório, onde elas fazem essa capacitação, e isso favorece. Aqui no nosso caso de Porto Velho, nós temos o Núcleo Tecnológico Municipal, que é o NTM. Lá existe uma equipe de professoras formadoras e elas são responsáveis para a execução desses cursos do Proinfo. Caso você seja aqui da cidade e tenha essa curiosidade de conhecer um pouco mais, você pode se dirigir até o Núcleo Tecnológico. E com essa explicação da professora, né, que foi ótima, excelente, nada como trabalhar, né, na área para quem entenda. A gente finaliza nossas aulas, a nossa aula de hoje. Espero que o conteúdo hoje tenha ficado um pouquinho mais claro, né, do que semana passada, que eu vi que vocês ficaram um pouquinho mais confusos, até porque as questões eram mais dissertativas. Então, assim, espero que tenha esclarecido melhor. Qualquer dúvida, coloque no nosso ambiente, que vamos responder na semana que vem. E espero que vocês tenham gostado dessa primeira fase, né, que é a fase histórica. Porque as outras, que nem eu falei outra vez, elas são mais dinâmicas, então vamos levar para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, com mais facilidade. Professora? Eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Aí no seu município, tente localizar esse setor da prefeitura que oferta os cursos do Proinfo. Vá lá, converse, tire suas dúvidas, procure conhecer quais são esses cursos ofertados e caso você tenha uma disponibilidade, faça um dos cursos. É importante porque são cursos muito bem elaborados, planejados, eles dispõem de recursos e desse material todo digitalizado e em alguns casos até impresso. Então é um material de alta qualidade. Se você tiver acesso, leia, faça uma pesquisa, com certeza você vai aprender muito com isso. Eu quero desejar a todos uma boa semana assim, em todos os sentidos, e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula, uma excelente semana a todos.